Irmãos, depois de meditar a respeito de alguns assuntos fundamentais da fé cristã, eu entendi que a partir de hoje à noite eu falarei com os irmãos, apresentarei aos irmãos alguns aspectos muito especiais da revelação de Deus a respeito da salvação, a salvação que temos em Cristo Jesus. E hoje eu quero tratar do assunto justificação, e o tema é justificação e suas consequências. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que tem como tema geral a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo apresenta a justiça de Deus, especialmente em temas como a universalidade do pecado, a justiça e a soberania de Deus, a justificação pela fé em Jesus e o sacrifício de Jesus Cristo. Naturalmente que alguns irmãos, por causa de seu conhecimento da doutrina bíblica, talvez gostariam de mudar a ordem destas afirmações que fiz a respeito dos temas do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas o fato é que a doutrina da justificação é uma doutrina que precisamos levar muito a sério, porque é fundamental para o entendimento e a entrega coerente à vontade de Deus na aceitação de Jesus Cristo. Eu escolhi um texto que é um texto dos principais, mas muitos outros textos na carta do apóstolo Paulo poderiam ser escolhidas para este momento. Eu escolhi Romanos capítulo 5, versos 1 a 11, onde leio assim: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Naturalmente que os nossos teólogos mais famosos, e entre eles o Walter Conner e Langston, que tem sido estudado em nossos seminários há muitas décadas, muitas coisas podem ser ditas a respeito da justificação, e eu quero apenas fazer 4 afirmações, visto que este assunto é extremamente extenso e haverá outras oportunidades, em oportunidades de outras mensagens. Não há como evitar o assunto da justificação quando falamos a respeito de salvação, porque afinal todos nós que já temos sensibilidade espiritual dada por Deus, sabemos que todos, indistintamente, somos pecadores. E há pecadores jamais redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e há pecadores já redimidos. E o fato de que somos pecadores é uma grande advertência para que continuemos sempre alertas para o fato de que aquele que mesmo pensa, imagina que está de pé, olhe, cuide, para que não caia. Como eu disse, 4 afirmações iniciais sobre justificação. A primeira delas:
Justificação é obra exclusiva de Deus, que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para completar o projeto de salvar o perdido. E, além de salvar o perdido, numa linguagem bíblica constante, recriar o homem. Tanto é que a Escritura diz que nós somos nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós, experimentando Jesus como Salvador, temos o nosso pecado justificado. Quando nós somos justificados, o mérito de Jesus Cristo por morrer na cruz pelos pecadores é atribuído a nós. Com a ajuda do teólogo batista Walter Conner, eu evito a afirmação de que na justificação nós somos declarados justos, para evitar o abuso desta doutrina, em que algumas pessoas levianamente, ouvindo esta palavra, que Deus nos declara justos quando aceitamos Jesus Cristo, imaginam assim: bem, já que eu sou justo, eu vou agora viver de acordo com a minha soberana vontade. E naturalmente isto não existe. Mas entendamos que muitos teólogos de alto nível falam a respeito do fato de que a justificação é a declaração de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, de que nós agora somos justos. Mas eu evito esta linguagem, como eu disse, pelos abusos que são reconhecidos em todo o ambiente de cristãos. O apóstolo Paulo revela que justificação se dá exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, sem absoluta qualquer referência ao mérito humano. Mérito humano que podia ser imaginado por causa de se esforçar, ou alguns na sua loucura diriam, por cumprirem as obras da lei. Ora, as Escrituras nos afirmam com muita clareza, também em Romanos, que a lei cumpriu o seu papel, que era exclusivamente demonstrar que todos indistintamente somos pecadores e que somos incapazes pessoalmente de vencer a tendência para o pecado e mesmo o pecado por causa do nosso esforço pessoal. Aqueles de nós que temos lido a biografia de Martinho Lutero, vemos uma relação muito direta entre algumas das experiências de Lutero e as experiências do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu de fariseu, absolutamente zeloso com as leis de Deus, e por isso mesmo, de início, na sua vida religiosa, ele perseguiu terrivelmente os que pertenciam ao caminho, isto é, os que tinham aceito a graça de Jesus Cristo. Lutero, de fato, por muito tempo imaginou que, de fato, ele seria aceito na medida em que cumprisse determinações da lei de Deus e outras que foram acrescidas por sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ele era cada vez mais infeliz, até que se entregou à realidade de que a justificação é pela fé em Jesus Cristo. O grande verso, segundo os que têm escrito biografias de Lutero, o grande verso de Lutero era: o justo viverá pela fé. E assim como o apóstolo Martim de Lutero, no seu tempo, aceitou a graça de Jesus, foi grandemente abençoado e tomou atitudes corajosas que são lembradas até hoje, porque nós todos que somos do Senhor Jesus dizemos que, na verdade, somos herança, somos herdeiros das descobertas de Martinho Lutero. Uma outra afirmação que quero fazer sobre justificação é que a justificação foi anunciada desde o Velho Testamento, Assim é que em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 6, nós aprendemos sobre a justificação do pai da fé, que é Abraão. É importante ler estes textos porque às vezes nós imaginamos, olha, a justificação é uma doutrina do Novo Testamento,
mas a doutrina é de toda a Bíblia. Nós lemos assim no verso 6 de Gênesis capítulo 15, e Abraão creu no Senhor Deus, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Naturalmente que o entendimento desta palavra, este é Velho Testamento, vamos lembrar que é a revelação de Deus para os homens, não porque Deus não soubesse toda a história, não porque Deus não tivesse todo o plano, mas é uma revelação progressiva. Anteriormente Deus falou aos pais pelos profetas, mas a nós Ele falou pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos diz o autor da carta aos Hebreus. Nós vemos também esta questão de justificação na história de Davi. E por incrível que pareça, nós temos esta mensagem nos Salmos. No Salmo 32, nós temos no verso 2 uma expressão muito interessante que tem a ver com o apóstolo Paulo. Observem esta palavra: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. A justificação é da culpa do pecado, irmãos. É bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Nós sabemos, ou talvez nos lembremos das crises de pecado de Davi, e sabemos da culpa que ele experimentou, e ele então faz esta afirmação sobre a felicidade do homem perdoado, isto é, justificado por ter pecado, porque Deus oferece a ele, mais uma vez, a bênção da comunhão. E é o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, verso 21, que já nos ilustrou a respeito desta questão no Velho Testamento. Observemos o que nos afirma Romanos, capítulo 3 e verso 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, mas atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus. Notem a repetição do mesmo princípio de Romanos 5, versos 1 a 11. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Em Abacuque, no capítulo 2 e no verso 4, nós temos a afirmação: o justo viverá da fé. O justo, na verdade, é preservado e abençoado por causa da fidelidade de Deus e o seu propósito desde a fundação do mundo, o seu propósito eterno de salvar o pecador. Também no Velho Testamento, eu estou querendo mostrar para os irmãos que a justificação foi anunciada desde o Velho Testamento. Nós temos um texto muito especial em Isaías, no capítulo 61 e no verso 10. Notem o que está escrito neste texto. Que preciosidade! Eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com um turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Eu faço menção especial desta questão. Ele me cobriu com um manto de justiça. A ideia é: eu sou injusto, eu sou pecador, mas Deus cobre esta minha injustiça com o seu manto de justiça. E ele experimenta alegria em Deus, porque a justificação alegra, como veremos mais tarde, o coração, a experiência do homem. Mas também, em terceiro lugar, a justificação ocorre quando cremos em Jesus e nos submetemos à sua justiça, que é creditada a nós. Esta afirmação, creditada a nós,
a justiça de Jesus é creditada a nós, é um termo de contadores, Nós devemos e não podemos pagar, mas Ele vem e deposita na nossa conta a possibilidade de vencermos o nosso pecado. É interessante lembrarmos que este ato de Jesus por nós é um ato que, quando nós cremos, ele ocorre imediatamente. Quando cremos, nós somos imediatamente justificados do nosso pecado. Porque Jesus se fez, segundo Coríntios 5:21, pecado por nós. Mas nós não precisamos ficar preocupados, porque se é verdade e é que Ele nos justifica imediatamente, também imediatamente Ele nos redime do pecado e nos dá força para vencermos o pecado, porque nós continuamos tendentes a errar. E em quarto e último lugar, na minha afirmação, a justificação é tema constante, como bem podemos imaginar. Se a justificação vem sendo tratada desde o Velho Testamento, como já pude provar para os irmãos, é tema constante nas cartas do Novo Testamento, a maioria delas escritas pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler 2 destes textos que são importantes. O primeiro que quero ler está na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, versos 3 a 7. Porque antes também éramos insensatos, pecadores, não é? Insensatos, desobedientes, desencaminhados. Eu gosto desta palavra. Desencaminhado tem a ver com a gente que perdeu o caminho. E há tanta gente que perdeu o caminho, e como sofrem estes. Nós sabemos disso por experiência própria, porque antes não tínhamos aceito Jesus, mas graças ao Senhor agora aceitamos. Servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos, isto é importante quando pensamos sobre justificação, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Notemos isso, realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Eu quero chamar a atenção dos amados que nesta carta de Paulo a Tito, ele traz uma lembrança de que nós somos imediatamente justificados, mas também seguidamente somos renovados, porque se não fosse assim, nós não suportaríamos as tentações que nos sobrevêm. Este texto é precioso. E o último que quero citar, para não ser muito prolongado, está em Gálatas, no capítulo 2 e apenas o verso 16, que afirma assim: nós sabemos, contudo, ele está confirmando a mensagem do texto inicialmente lido, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque ninguém, a ênfase deve ser esta, ninguém será justificado pelas obras da lei. Até os nossos dias existem grupos religiosos cristãos, onde há pessoas tão salvas quanto nós, mas que insistem que nós somos justificados pelo cumprimento da lei. Certa feita eu estava num lazer com muitas pessoas, e uma pessoa que ali estava era desta convicção religiosa, cristã, chamemos-la assim. E ele
mais uma vez conversou comigo a respeito da importância da lei. Eu disse, é importante. Mas eu disse para ele assim, o irmão tem lido a Bíblia? E naturalmente ele deve ter achado interessante a minha palavra. Você tem lido a Bíblia? Ele estava falando sobre a Bíblia, mas com a convicção errada. Aí eu abri um texto em Colossenses. E as pessoas que creem que de fato nós somos justificados pelas obras da lei, não leem Colossenses. Porque é impossível ler Colossenses tendo o entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela e não um pedaço, que lendo Colossenses não vai entender que nós somos justificados pela graça de Jesus. Porque em um dos textos em Colossenses está escrito que nós não devemos aceitar julgamento de ninguém a respeito de sábados, a respeito de dias santos, a respeito de festa, a respeito de nada. E são afirmações a respeito da lei, a lei de Deus, que eu já disse para os irmãos em outro ponto sobre a justificação, apenas nos ajuda, a lei nos ajuda a reconhecer que nós somos pecadores e não temos outro caminho para experimentar a graça de Jesus, a não ser nos entregando a Ele, confiados nele, nos méritos dele, e não em qualquer mérito pessoal, como por exemplo sermos bons, por causa da nossa própria capacidade dessa experiência. Meus amados, não é pelas obras da lei, é por causa da justificação que está em Cristo Jesus. Mas estas 4 afirmações sobre justificação, e há tantas outras que eu podia listar, especialmente porque eu me entusiasmei com os escritos de Walter Conner e Langston na sua teologia sistemática, eu quero tratar com os irmãos a respeito de 3 consequências da experiência de justificação. É claro, se nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, no poder do seu sacrifício. Eu volto ao texto inicial para tratar deste assunto. Logo no verso 1, portanto, eu estou falando agora a respeito de consequências de sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Verso 1, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequência primeira neste texto é nós temos paz com Deus, isto é, nós desfrutamos desde agora a reconciliação que a fé em Jesus produz na vida de quem crê mesmo em Jesus Cristo. Nós não estamos mais condenados, mas passamos a ser filhos amados por Deus. Em Romanos, no capítulo 8, nós temos um texto que é muito conhecido e muito citado. Isto é para quem aceitou Jesus como Salvador e está justificado dos seus erros, dos seus pecados. Portanto, agora, isto é, depois de ter aceito Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, a carne é a natureza humana, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, isso é, em semelhança humana do pecado, como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, porque atribuída por Deus, a obra de Jesus Cristo atribuída a nós, que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, que privilégio! Jesus, durante o seu ministério, segundo o que encontramos em João, no capítulo 14 e verso 27, este texto deve ser lembrado no contexto desta minha palavra para os irmãos, porque ele afirmou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. O amor lança fora o medo, mas o pecado, mesmo na vida de algumas pessoas que não têm tanta sensibilidade assim, traz medo do castigo. Isto é evidenciado na consciência que fala
avisando: isto está errado, isto está errado. Naturalmente, nós sabemos que no mundo em que vivemos, há um esforço enorme para atribuir todo o erro, toda a maldade humana, não ao pecado, mas à construção social má, no meio da qual nós vivemos, não é? Também quase tudo é explicado em categorias que têm a ver com a medicina, não é? Tudo é fraqueza, tudo é doença, mas a palavra chama esta doença de rebeldia contra Deus de pecado. Por certo, há ambientes onde nós circulamos que já não se fala mais em pecado há muito tempo, né? O drogado não é pecador, a pessoa que vive cometendo adultério não é pecador, ele é só doente, ele só tem uma fraqueza. A palavra de Deus chama de pecado, mas nós não precisamos viver no pecado, precisamos aceitar a justificação dos nossos pecados e ter Jesus como Senhor. Isto acontece, disse o texto, quando nós andamos, esta palavra tem a ver com nós vivemos segundo o Espírito. E esta paz, amados, é sentimento também, mas é mais do que sentimento, é uma experiência real de paz, é uma experiência real de paz, a paz de uma pessoa que experimenta a reconciliação. Reconciliação, aqui eu quero dizer, nós experimentamos equilíbrio na nossa vida, equilíbrio na vida por causa da operação de Deus. Nós não vivemos mais lutando contra Deus, nós estamos vivendo agora pelo poder de Deus, de acordo com Ele. Nós dizemos o que Ele diz a respeito de pecado e nós aceitamos o que Ele diz sobre a real possibilidade de reconciliação. Então, o primeiro resultado maravilhoso da justificação é paz com Deus. Que uma experiência maravilhosa. Mas o verso 2 do texto lido também diz assim, Romanos capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem, Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós experimentamos esta graça. O acesso a esta graça é a justificação em Cristo Jesus. É importante observarmos que ele diz, e nós estamos firmes. Há pessoas que erroneamente dizem, não, um dia nós experimentaremos a graça de Deus, mas na eternidade. Eles diriam assim a respeito dos 20 irmãos que partiram para a glória e que eram membros desta igreja. Agora eles já estão experimentando a graça, mas aqui não experimentaram. Que tolice! Nós experimentamos a graça de Deus aqui. Nós experimentamos manifestações da restauração de Deus neste lugar. Nós participamos da obra de Deus. E participando da obra de Deus, nós inclusive somos chamados por Deus para abençoar a sociedade com o nosso exemplo e com a nossa mensagem, nesta ordem, com o nosso exemplo e a nossa mensagem. Eu digo isso, amados, porque se não houver exemplo de vida regenerada, não há mensagem, Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade, é uma coisa pessoal, no meu ministério eu tenho muita dificuldade com alguns testemunhos públicos, porque naturalmente sendo pastor há tanto tempo como eu tenho sido, pela graça de Deus, eu tenho descoberto muitas vezes, logo depois de um testemunho público a respeito da maravilhosa graça de Jesus, que a vida daquela pessoa não vale absolutamente nada. E eu não estou falando sobre fuxico de alguém, não, estou falando de coisas sérias, que eu soube em primeira mão. Então, amados, essa questão, se nós não tivermos vida, de fato, nós não temos testemunho a dar. Isto é lamentável porque é sabido que uma das crises da igreja cristã no mundo todo, no nosso tempo, é a falta de qualidade de vida. E onde não há qualidade, não há poder na mensagem.
Recentemente eu vi mais uma experiência trágica e poupo os irmãos e amigos ouvintes do conhecimento desta experiência amarga. Sim, mas olha, quando nós temos acesso à graça, nós somos restaurados por causa dessa experiência, restaurados para participar da obra do Senhor. E há poucas coisas de mais valor durante toda a nossa vida de salvos por Jesus Cristo. Ter acesso a esta graça é viver e ter esta consciência e experiência constantemente na presença de Deus, que supre todas as nossas necessidades. Quando nós experimentamos esta justificação, nada nos separa do amor de Deus. Nenhum outro texto na carta aos Romanos é mais poderosa para nos inspirar sobre este assunto do que Romanos 8, versos 31, a segunda parte em diante. Romanos, no capítulo 8, versos 31 em diante. Se Deus é por nós, e quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação? Pense em justificação. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus foi quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o apóstolo Paulo faz uma afirmação seguinte: que força! Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que privilégio, amados, temos acesso a esta graça. A terceira e última consequência que quero tratar com base no texto inicialmente lido é a experiência de alegria. Essa experiência de alegria no texto que eu li para os irmãos, para muitos está escondida em uma afirmação que não é muito comum para a alegria. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus em várias versões e traduções, nós descobrimos isso. E muito mais quando nós vamos à língua grega original do Novo Testamento, porque a nota de alegria é claríssima aqui, como resultado da justificação. Notem o que o texto afirma. E não somente isso, a paz, o acesso à graça, é o que ele quer dizer, mas também nos gloriamos. Algumas traduções, talvez a sua tradução de nós, nos exultamos. Aí fica mais fácil entender a conexão com alegria, né? Este gloriar-se é exultar, é alegrar-se. O texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos, e por incrível que pareça, mas é o texto, e nós sabemos que é verdade, nas tribulações, sabendo que a tribulação tem efeitos, ela produz perseverança, a perseverança, a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. Me permitam afirmar, quando nos foi dado? Efésios nos diz, quando cremos em Jesus. É muito importante sabermos disso, porque há pessoas crentes que ainda ignoram, até por causa de pregação errada nos lugares onde eles participam, né? Pessoas com todo nível de conhecimento, né?
E algumas pessoas dizem, não, a gente fica esperando, e a gente está salvo, mas a gente não tem o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vem e diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, lamentavelmente, eu acrescento, não é dele. Então é quando nós cremos, irmãos, é quando nós cremos. Mas então, este resultado maravilhoso da justificação é a alegria. Alegria na esperança. E esta alegria na esperança não tem a ver com o verbo esperar. Às vezes eu digo assim, eu espero que amanhã seja um dia bonito porque eu quero pescar, não é? Mas eu espero, mas eu não sei se vem. Não, aqui é o substantivo, é a experiência de esperança, que nós podemos dizer, é a certeza, E o texto diz assim, e não somente isso, mas nos gloriamos na alegria até nas tribulações, Por quê? Aí ele afirmou no texto, por causa da perseverança consequente, a aprovação, o amor de Deus que já foi dado e que já foi recebido, não é? Alegria na esperança, é a maneira de vivermos, é a única maneira adequada, amados, de enfrentarmos dificuldades, a maioria das dificuldades inesperadas, de vencermos os dilemas da vida. Todos nós oportunamente teremos esses dilemas. Hoje de manhã o pastor Rodrigo falou a respeito de assuntos assemelhados. As doenças que nos sobrevêm, as dores. Neste exato momento, nesta igreja estamos orando por muitos irmãos que foram acometidos de males recentes e que ainda não descobriram o que têm. Mas eles estão alegres, mesmo na tribulação, por causa da certeza de que Deus é por eles e que Deus cumprirá, é o nosso entendimento, porque a palavra nos ensina assim, todos os propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós, servo de Jesus Cristo, nós experimentaremos, porque Ele é Senhor. Então, a alegria na esperança, a alegria no sofrimento, mas no verso 11 do texto que eu li, há uma alegria muito importante que é citada. Ouçam o texto. E não somente isso, mas nos gloriamos, nós nos alegramos, nós exultamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Alegria em Deus. A ideia é o seguinte, nós nos alegramos porque nós que somos justificados por Cristo Jesus, participamos da glória do Senhor Jesus. E é interessante isto porque é uma afirmação clara do Novo Testamento. Moisés, grande líder do povo de Deus, a ele não foi permitido ver a glória de Deus. O texto de Êxodo 33, a partir do verso 18 até o verso 23, diz que ele implorou a Deus que permitisse que ele visse a glória. E Deus disse que não podia ver a glória. E Deus disse para ele o que fazer para ter uma certa experiência muito interessante, mas que não era ver a glória de Deus. Êxodo 33, versos 18 a 23. Mas é muito interessante que quando Jesus, certa feita, estava intercedendo por nós, filhos dele, pela fé, ele orou assim. Alerto para os irmãos a respeito desta maravilha do Novo Testamento. Está em João 17, verso 24. Pai, é Jesus orando, viu, irmãos? Ele orou por nós. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Isto é, Jesus orou para que nós que somos dele pela fé, que nós experimentemos a glória do Senhor. Quando é que nós vamos experimentar esta glória? Amados, nós já estamos experimentando em parte isto, não é? Mas nós realmente a experimentaremos na completude quando estivermos na presença de Deus,
Em 1 João, no capítulo 3 e no verso 2, nós temos uma expressão sobre este assunto. 1 João, capítulo 3 e no verso 2, que diz assim: amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ainda não se manifestou, mas sabemos que quando Ele se manifestar, é uma experiência da volta de Jesus Cristo para receber a sua igreja, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aqui é completa a experiência. Nós experimentaremos com muita alegria a presença augusta do Senhor. Amados, as consequências da justificação são altamente desejáveis, muito desejáveis. Paz com Deus, alegria na esperança, mesmo em circunstâncias adversas da vida, e a alegria perene da comunhão com Deus. A questão importante é como é que nós experimentamos estas maravilhosas consequências do ato, a justificação de Deus para nós por meio da fé no sacrifício, na obra de Jesus Cristo. Como experimentar? Coisas bem apresentadas são inesquecíveis. Quando eu estava no meu primeiro ano de seminário no Recife, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, o professor Eucias Brelas, um professor muito dedicado ao seu serviço, ele, numa aula de evangelismo, ensinou algo que toda vez vem ao meu coração e é a maneira como devemos lembrar, porque é fácil, né? Ele fazia assim: olha, a maneira de nós experimentarmos a salvação em Cristo Jesus é reconhecer: eu sou pecador, mas mesmo assim Deus me ama. Tanto é que Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio nele, e crendo nele, eu estou salvo. Parte da obra do amor de Deus na nossa vida tem a ver com esta forma do apóstolo Paulo apresentar a maravilha da nossa salvação. Na salvação, Deus, quando cremos em Jesus Cristo, nos justifica de todo o pecado e elimina totalmente a possibilidade de sermos condenados. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas, de forma natural, homens naturais que somos, ainda sem Deus, nós estamos irremediavelmente condenados à separação eterna de Deus. Portanto, é urgente para qualquer pessoa que ouve a mensagem e entende a mensagem, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para estar seguro, para estar certo de que é aceito por Deus, para estar certo de que, por causa da obra de Cristo, ele que aceitou Jesus, está reconciliado com Deus. E esta é uma experiência para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine o nosso coração, nos dê grandes alegrias por termos meditado hoje a respeito deste importantíssimo assunto, a justificação que temos em Cristo Jesus. E a minha oração é que aqueles ao alcance da minha voz, que nunca tomaram esta decisão, mas que, quem sabe, por alguma experiência recente, foram alertados para as suas necessidades espirituais, reconhecendo-se pecadores, estes poderão muito bem tomar uma decisão o quanto antes. Eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus para a minha justificação, e por isso eu já posso antever as experiências que vou ter, entre elas as que hoje foram mencionadas nesta meditação. Se alguém entre nós que está pronto, sabe que está pronto para tomar uma decisão pública, aceitando Jesus como Senhor de sua vida, enquanto nós cantarmos este último hino do nosso culto, saia do seu lugar, venha à frente,
Queremos recebê-la, e faremos isso com muita alegria. É a sua maior necessidade, se você ainda não tomou esta decisão. E aqueles ao alcance da nossa voz, por meio da internet, se aceitarem Jesus hoje no seu coração e se declararem carentes e confessarem os seus pecados, saibam que vocês estão sendo, no ato, reconciliados por Jesus para a vida eterna e aqui para uma vida muito abundante. E nós gostaríamos que você, usando os meios de comunicação da internet, nos comunicasse isso, para que nós nos alegremos com a sua experiência de vida eterna com Jesus Cristo, iniciada hoje. Vamos ficar de pé e vamos cantar. E o apelo está de pé para qualquer pessoa entre nós que deseja manifestar-se sobre a sua aceitação de Jesus como Salvador e Senhor. Amém.